Olá a todos! Essa é a primeira aula que a gente vai discutir sobre o espaço. Eu estou aqui sozinha porque eu gostaria de discutir com vocês sobre as proposições do Yves Hilter sobre o espaço. Bem, ele entende que o espaço se refere a essas dimensões que ocupam tudo aquilo que existe e que compõe o ambiente de uma narrativa. Não necessariamente só espaços determinados, por exemplo, só o Rio de Janeiro, mas construções como os objetos em cena e essa construção mais determinada das coisas. Os espaços, então, construídos na narrativa, eles podem ser analisados por três eixos principais. Eles são as categorias dos lugares convocados, o número de lugares convocados, o modo de construção dos lugares convocados e a importância funcional do espaço. Então, as categorias de lugares convocados correspondem, se elas correspondem ao nosso mundo ou não, se elas são imaginadas ou reais, se são tipos de lugares, se é um lugar acolhedor, se é um lugar assustador. Literalmente são categorias e tipos que definem e classificam e selecionam esses lugares. O número de lugares, se é um lugar só, se são dois lugares, se é com dois topos, né, com dois ambientes, com comparação de ambientes, o modo de construção desses lugares, então se é explícito, se ele é detalhado, se é facilmente identificável ou não, se você tem que passar um tempão procurando, se você tem que ver algumas especificidades linguísticas nessa construção. Tudo isso são características que determinam essa função. Agora, a importância funcional. É preciso que a gente se lembre que o ambiente, ele faz mais ou menos igual o tempo faz. Lembra quando a gente discutiu na aula do tempo, nas duas aulas, né? Que cria uma moldura, um frame, que determina muitas coisas, ou aparece aquele ambiente, naquele ambiente necessariamente tem aquele personagem. Um exemplo que eu posso dar a respeito disso, por exemplo, é aquele filme Fragmentado. Eu esqueci o nome dele em inglês, mas é com o James McAvoy. E nesse filme, por exemplo, todas as vezes que tá na cozinha, a gente sabe que é uma personalidade. E aí se entra no quarto e tá com tal roupa, ou sentado de alguma forma, e é o Kevin, que é a criança. Então quando tá de óculos, encostado na parede, com um fundo mais marrom, é o outro personagem mais velho. Então, assim, e sempre o mesmo ator, e sempre uma interpretação exímia de James McAvoy. A importância dessa moldura do espaço, que o espaço cria, como ele determina, a ambientação que ele desenvolve, tudo isso faz parte dessa função do que o espaço cria nesse ambiente, como eu referi a questão do tempo. As funções do espaço, elas, como eu disse anteriormente, elas se viram de uma forma muito semelhante à questão do tempo. Então, assim, a primeira questão que a função do espaço exerce é a função realista ou não realista da história. Por exemplo, a gente sabe que existem muralhas, certo? É possível criar uma muralha de gelo? É possível criar uma muralha de mais de 100 mil metros de altura de gelo? Não. É fisicamente impossível. Então, Game of Thrones tem uma função realista distorcida por uma função não realista. Gente, tô falando de Game of Thrones. Não tem jeito. Esse cara criou um negócio que é um monstro e tem muitos exemplos para dar nesse monstro. É isso mesmo. Tem um monstro. As funções do espaço, então, elas se viram para essa construção realista ou não realista. Então, o mundo de fantasia pode ter espaços que soem realistas, mas, por exemplo, as tocas do Hobbit são muito pequenas e não é muito comum. Eles fazem a casa dentro da montanha, mas como que a montanha para em pé se eles furam a montanha? A montanha não são detritos, como que eles fazem isso? Qual que é a lógica do nosso mundo que acaba se inserindo ali, a casa do Tom Bombadil ali, naquele espaço da floresta? Existem construções espaciais que sendo ou não realistas,
que parecem ou não do espaço realista desse mundo, que acabam construindo e definindo essa primeira função, que é a função primordial do espaço na narrativa. Um ponto que a gente precisa falar são das outras funções que o espaço acaba determinando. Lembrando que elas remetem muito àquela questão do tempo, de que nunca é o espaço que a gente vive, nunca vai ser aqui o escritório em que eu estou gravando essa aula, vai ser sempre dado e referido em relação a um espaço, a uma construção, que é necessariamente determinado dentro da narrativa pelo texto. Então, nunca é alguém de fora, é sempre dentro do texto, e o texto constrói essas especificidades, tanto que a gente analisa texto, né, gente? É para isso que a gente está aqui. O texto, então, ele carece de indicações e de referências precisas ao nosso lugar, ao nosso universo, ainda que os lugares sejam puramente simbólicos. Lembra que eu estava falando da muralha? Por exemplo, eu para descrever a muralha de gelo, eu usei os metros, eu usei a composição, e eu usei características que são próprias do nosso mundo. E isso, claro, que tem a ver com aquela questão linguística, que a gente quase repete toda a aula, eu e o Eric, que como isso é feito em uma língua, em uma cultura que existe nesse mundo, eu não posso criar alguma coisa que não está no nosso mundo. Eu não posso, não é que não tenha capacidade, mas eu preciso usar da língua para criar algo novo, mesmo que for algo inédito nesse mundo. Então, de alguma forma, vai ter uma referência da nossa existência, mesmo que sejam coisas, como o próprio Reuter disse, puramente simbólicas. O segundo seria que o texto vai misturar referência do nosso universo com elementos incontroláveis. Vou voltar de novo na muralha. Entende-se que essa muralha ainda está de pé porque existe um envolvimento de uma magia antiga, que é a magia dos Filhos da Floresta, e que por isso ela tem 100 metros e tá lá em pezona. E, tipo, derrete no verão e tá lá em pezona. E então a gente tem uma referência, entendem-se, as pessoas que estudam o fandom de Game of Thrones entendem que, por exemplo, essa muralha tem como referência a muralha que divide a Grã-Bretanha da Irlanda, que é uma muralha bem baixinha, inclusive é citada no... eu esqueci o nome. Num romance muito antigo também. Que é uma muralha mais baixinha, mas que divide 2 reinos e que protegia a Inglaterra das invasões e vice-versa. Então tinha essa intenção e esse significado acabou sendo incutido. Então, ao do nosso universo, um espaço que tem um significado no nosso universo, acabou sendo misturado com esse novo universo, que é o universo das Crônicas de Gelo e Fogo, e acaba sendo construído com elementos incontroláveis. O terceiro ponto é que o texto irá construir um universo completamente imaginário, ou um mundo possível, mas de maneira tão precisa e tão detalhista, tão realista, que a gente acaba a acreditar nela. Então, assim, não existe Westeros, que é o mapa de Game of Thrones que nós conhecemos por si. Mas isso foi construído de uma forma tão realista, e tão detalhada, e tão específica, com mar, com temperatura, com gelo, com temperaturas quentes, só posso comer limão em Dorne, porque lá que é quente, lá que tem limão, aqui no norte não tem limão, então tal pessoa não pode comer torta, a Sansa não pode comer torta de limão, atravessar o mar tem nevoeiro, aí perto, quando a tempestade tem esse nome, que tem tempestades ali, o mar fica revolto, e quase nenhum barco para ali. Então tem uma construção tão detalhista, tão realista, tão específica, tão bem construído que aquele universo faz sentido. Ele tem uma verossimilhança interna. E esse é um termo que eu volto naquela questão da verossimilhança que a gente discutiu. Ele tem uma lógica e um acordo conosco de que aquilo faz sentido porque é muito bem feito, muito bem escrito, muito bem detalhado.
Ele parece um mapa de um RPG, gente, é maravilhoso. Eu vou colocar aqui. Eu sou... eu gosto bastante dessa perspectiva, porque eu vou compartilhar a tela com vocês. É uma construção de um espaço imaginário e que o texto constrói isso de uma forma muito exímia e muito bem feita. Estou compartilhando agora. Aqui. Isso. Eu não sei se todos conseguem enxergar, mas esse é o mapa das crônicas de Gelo e Fogo. E aí tem o tempo, temperatura, relevo, tem que ter um cuidado muito específico, tem cidades, as cidades ficam mais perto dos rios. Então, toda essa predisposição e essa divisão, aqui perto das montanhas, em que tem assoreamento, tem uma quantidade significativa de ouro. Então, esse é o mapa do Game of Thrones interativo. Esse site é bem legal, que é o quartermasters.info. E que, aí, ó, tem o Mar do Track. Então, tem uma construção muito, muito bem feita, muito bem construído. E que eu estou parando a apresentação. Eu queria só mostrar que o texto construiu isso de uma forma tão exímia que parece real e verossimilhante dentro de uma narrativa. Esse mapa segue o mapa que está no livro, inclusive, que é interessante. Então, a gente chega a acreditar nele como se ocorresse de fato, e o George R. R. Martin é escritor de ficção científica. O texto, o quarto ponto é que o texto, em incessante vai e vem, pode misturar remissões ao nosso universo, acabando de deixar imprecisas ou confusas essas referências, e ainda modificando. Nesse caso, a verossimilhança é quebrada. Então, assim, é como se, de repente, o George R. R. Martin falasse, Dorne tem limão. E aí, a gente deduzisse que, então, Dorne tem limão, os outros lugares não tem, porque Dorne é quente. Aí, de repente, tá lá no norte, a Sansa decide que tem limão lá. Que ela vai comer a torta de limão que ela gosta tanto. Existe uma quebra. Então, por vezes, aquele espaço tem alguma característica, depois não tem mais, não tem mais. Aí, o frio pode ter limão, o frio não pode ter limão. O frio pode, o frio não pode. Só o calor tem limão. Então, essa relação, ela acaba se construindo numa dúvida. Que aí o Reuters fala sobre o Nouveau Roman, que ele dá esse exemplo. Seja como for, é necessário que a gente entenda que tudo isso garante aquele efeito do real, muito semelhante à questão do tempo, que eu também discuti com vocês. Os lugares também, ainda em relação à questão do tempo, vão determinar uma orientação temática ou uma orientação do gênero da narrativa genérica. Então, assim, por vezes, a multiplicidade, a diversidade tem a ver com uma coisa, tem a ver com um gênero, e do mesmo modo, certos universos determinam se é romanesco, tipo romance de faroeste, romance do mar, da montanha, ou passado, para romances históricos. Então, essas determinações têm muito a ver com o espaço cria essa moldura, essa construção de moldura desse espaço, desse lugar. Vale ainda a pena pensar que esse ou não lugar cria uma representação de um espaço e de uma paisagens tormentosas do romantismo ou coisas muito detalhadas, bairros muito populares no naturalismo. Então, são tipologias genéricas que acabaram sendo construídas e reproduzidas de uma forma ou de outra com o espaço. Então, o espaço ele tem essa função também. Outra função, ele pode assumir funções narrativas múltiplas, que aí se refere como o espaço pode, e essa é uma característica romântica, que acabou sendo incorporada no método como que a gente expressa a nossa reprodução
do romance enquanto forma, do romance enquanto gênero, acaba sendo desenvolvido ao nível de isso ser incorporado nas narrativas contemporâneas e nas narrativas posteriores ao romantismo. Então, ele pode, então, descrever o personagem por metonímia. Então, o lugar onde ele vive, a maneira onde ele vive, como ele mora, indicam, em consequência, quem é aquele sujeito. Isso, por exemplo, eu dei a Bertoleza na questão da discussão da topoanálise, mas a Bertoleza, ela fala muito sobre esse personagem, o Goethe, o Werther, né, do Goethe, que fica sentimental e os céus trovejam, ou por vezes o Noite na Taverna, do Álvares de Azevedo, com aquele ambiente meio soturno, que é um assassinato, um incesto, uma construção mais soturna, que cria essa ambientação. Então, essa construção, tanto de ambientação quanto do personagem, é algo que deriva de um princípio romântico, de uma individualidade romântica, e acaba criando uma função narrativa do espaço. Ainda em relação à função narrativa do espaço, pode descrever por metáfora. Então, o lugar que ele contempla remete por analogia o que ele sente, que é a questão do Werther, que eu citei, da passagem. Isso é extremamente romântico, a passagem interior do romance. Então, por exemplo, a história do Werther, que trovejou porque ele descobriu que a Carlota estava noiva, ou a própria Jane Austen, por exemplo, quando no Razão e Sensibilidade, eu esqueci o nome da irmã mais nova, quando o namoradinho da irmã mais nova vai embora, e aí ela fica tão desolada que ela sai para caminhar na chuva, porque tudo aquilo estava doendo nela e ela precisava daquele. Então, aquele impulso de dor, de tempestade, as coisas estão muito bonitas, muito boas. Então, assim, o ambiente ele tem essa metáfora de sentimento dentro da narrativa. Ele já não descreve mais o sujeito. Ele já se vira a diferença dessas duas funções da narrativa é essa. Uma descreve o personagem. Então, assim, uma Bertoleza que vive naquela casa, ela necessariamente que está cortando peixe, e aquelas casas amontoadas, o subúrbio. Isso, de uma forma ou de outra, define quem aquele personagem é, de que classe social ele pertence, que lugar ele ocupa no mundo, o que ele sabe, o que ele não sabe. Todas essas coisas são determinantes. Agora, quando é por metáfora, a descrição por metáfora, é como o personagem se sente, uma projeção sentimental daquele personagem. Uma terceira função narrativa que pode acontecer é anunciar de maneira indireta a sequência de acontecimentos. Isso é um nível de antecipação da narrativa. Então, assim, se o personagem entra numa casa muito escura e muito assustadora, necessariamente, o que a gente vai pensar? Vai morrer. Então, o ambiente antecipa. Sabe aquele tipo de filme de terror que a gente fica, velho, pra que você vai descer aí, cara? Não desce aí não, você tá maluco? Fica lá em cima, tem luz. Não vai pro escuro. Assim, essa construção do ambiente, de sair do claro pro escuro. Por exemplo, que eu gosto muito desse exemplo, a maior parte das cenas do Tarantino, que são extremamente violentas, elas são extremamente vermelhas. Então, se você vê um personagem entrando num lugar vermelho, você fala, vai morrer todo mundo, vai ter uma chacina aí, vai todo mundo morrer, porque é algo recorrente. O espaço, o ambiente acaba antecipando alguns acontecimentos e algumas coisas que acabam acontecendo. Então, os lugares, a atmosfera, diz muito o que vai acontecer da história, certo? O quarto ponto... e outro que eu lembro muito, que é a Colina Escarlate. Eu tô pensando em vermelho hoje. A Colina Escarlate, que aí ela entra na casa, ela começa a ver que a casa é estranha, ela vai vendo que a casa tá esquisita, e aí ela continua lá, e de repente ela começa a achar coisas estranhas na casa, o ambiente, a casa conta aquilo pra ela. E aí ela acaba, a gente já sabe que ela vai dançar, e fica esperando que ela dance, porque
é muito a burrice atômica. Óbvio que não dança porque ela tem armadura de enredo, mas aí esse é outro papo pra gente ter mais pra frente, ou nunca, né? Porque a doida fala de teorias específicas. A armadura de enredo, gente, é quando a gente sabe que o nosso personagem não vai morrer. É quando a gente tem certeza que o enredo vai manter aquele personagem principal até o fim da história. Então, por exemplo, se o herói da minha história leva uma facada no estômago, eu sei que ele vai sobreviver. Porque aquela história é sobre ele. Então, necessariamente, ele tem que sobreviver. A não ser que aquilo seja o fim da minha história. Então, seria mais ou menos isso que é uma armadura de enredo, né? O enredo precisa daquele personagem vivo para a história se manter. E nesse princípio, assim, a antecipação de narrativa, voltando, né, ao nosso tópico, a antecipação de narrativa pelo espaço é muito recorrente. Como eu disse, entrar num lugar escuro, descer no sótão, ir atrás do cara que matou seu irmão, tipo... é umas doideiras. Isso não é do espaço, mas é esse tipo de coisa que a gente sabe que é recorrente. O quarto é estruturar os grupos específicos de personagens que normalmente são divididos em campos antagônicos. Eu citei também a pessoa da Casa Grande e da Senzala, Casa Grande e Senzala, a Cidade de Serras do Eça de Queiroz, essa dualidade das pessoas que moram no cortiço e das pessoas que moram na casa do lado do cortiço, que é aquela casa grande, que tem aquela menina mimada pra caramba. E todas essas questões acabam criando esse grupo. Então, o ambiente cria, o realismo tem muito dessa característica dos subúrbios, dos lugares lotados, da crítica social, de entender espaços dessa sociedade. Então, isso... E o espaço cria, então, essas fronteiras simbólicas e concretas, né, de espaço. Então, os mineiros, ele dá o exemplo, né, no Germinal, dos mineiros dos patrões, mas sempre um campo meio ambíguo de comparação, que o espaço acaba gerando para criar essa diferenciação. Isso acontece várias vezes também em cores que os personagens são apresentados, a forma como o personagem é apresentado, a tonalidade da roupa que ele usa, e isso cria uma antipatia, uma simpatia. Vou dar um exemplo muito pop, eu não assisti tudo, eu assisti uns 3 episódios. Riverdale tem uma personagem que ela só se veste vermelho. E a história do quadrinho, que é a mesma história que a série começa, mas a série deturpou tudo, é que um menino morre e aí todo mundo vai atrás dele, procurar ele. Então esse assassinato é basicamente isso. E essa menina é a irmã dele. E como essa menina é irmã dele, ela tá sempre de vermelho, a gente tende a entender em algum nível que ela tem uma responsabilidade. Então essa construção da mansão esquisita dessa menina se vestir dessa forma, e essa construção espacial ainda, de tempo, responsabilidade, de todo mundo encontrar ela sempre vestida de vermelho, em um lugar estranho. Então, essas construções de ambientação, esse ambiente, essa construção que toda a narrativa culmina, acaba causando e culminando nessa criação de cor mesmo desse personagem ou desse ambiente, porque a gente fica pensando que ela que matou o irmão. E eu dei o maior spoiler de Riverdale ever. Ok, não me matem. Não assista Riverdale, a verdade é essa. Vai ler Artist Gang, eu acho, se não me engano, é esse o nome do quadrinho. O quinto tópico é para marcar as etapas da vida e das ações do personagem. Então, eu acho que eu citei Boyhood na questão do tempo, mas, por exemplo, eles mudam de casa na adolescência, e aí o espaço é transformado significativamente, porque a mãe abandona o pai, dou spoiler meu, hoje eu tô cheio de spoiler também. Mas essa construção, essa mudança do ambiente que acontece na narrativa, ela acaba demonstrando também as etapas da vida, ou, por exemplo, no Harry Potter, nos filmes,
a folha cai, e aí quando as folhas do Salgueiro Lutador caem, a gente entende que tá no inverno. E, então, o ambiente que passou o tempo, ele não conta pra gente, só cai as folhas, tá no inverno, então já não é mais o final do outono, acabou, começa a nevar. Então, assim, não só essas estações do ano, mas algumas predeterminações, tipo, a casa tá sem pintar, de repente ela parece pintada de uma cor X, ou não tinha um quarto, agora tem um quarto novo. Então, sempre são predisposições ou mudanças que dão a etapas da vida e do tempo. Outra coisa são as relações com ações. Então, assim, igual eu falei sobre a questão do cara que desce lá, a gente sabe que vai acontecer alguma coisa, mas o espaço proporciona alguns acontecimentos. Um dia do David Nichols, como os personagens se encontram na universidade, perto de Londres, que é perto do dia de São Swithins, eles acabam se encontrando todo dia 15 de junho e acabam criando um vínculo, porque tem uma lenda que todas as vezes, tudo que acontece naquele dia acontece o resto da vida e o resto do ano e fica repetindo. E aí eles se encontram todos os dias na mesma data, porque aquele ambiente proporcionou aquela ação. E a mesma coisa acontece, por exemplo, no... Ai, gente, eu tô dando spoiler, eu sei. No Normal People, que no Normal People, por exemplo, tem os dois personagens moram na mesma cidade pequenininha, na Irlanda, se eu não me engano, isso. Na Irlanda. E aí eles conhecem, e aí a mãe da menina trabalha na casa, e eles estudam na mesma escola, só tem uma escola e tudo mais. Aí eles envelhecem, vão para faculdade, e aí eles decidem que o espaço é a mesma universidade, e aí eles se encontram lá de novo. Então, o espaço é que proporciona a ação do encontro, é o espaço que proporciona o contato desses personagens. Então, assim, são construções que possibilitam essas ações dentro da narrativa. Então, ela pode ou facilitar, no caso desses dois que vão para a mesma universidade, ela pode dificultar. Se a gente for pensar, por exemplo, em personagens que são alocados em lugares muito distantes e que têm vidas muito distantes, por exemplo, Love Rose, que é acho que simplesmente acontece em português, que é o que tem a filha do Phil Collins, a Lily Collins, que a Lily Collins faz o personagem principal, que ela fica em Londres e ele vai estudar nos Estados Unidos, e aí eles são melhores amigos, e agora eu tô com um romance bobo na cabeça. Comecei com Game of Thrones, aí eu fui falar de quadrinho do arte lá, do Riverdale, e agora eu tô contando romance. Ótimo. Um ótimo. De qualquer forma, o dificultar essa ação de forma mais difícil de se encontrar, como aconteceu no Love Rose, que cada um um lugar do globo, quase isso. Então, os lugares permitem ou não ações, como correr. Então, se uma pessoa estiver num armário de vassouras, ela não pode correr. Se ela estiver na biblioteca, ela não pode conversar. Ou eles permitem, né? Como a rua, ou um bar. Ou, por exemplo, se uma pessoa estiver aqui no Brasil, ela pode beber na rua. Mas se a história se passar em outro lugar no mundo, por exemplo, nos Estados Unidos, ela não pode beber na rua. Ela dirige de um lado, a outra dirige aqui a gente dirige de um lado, aí lá eles dirigem de outro. Então essa perspectiva e esse nível de construção e a forma como as coisas são colocadas favorecem ou não, a distância favorece ou não, como os dois personagens que eu citei, tanto o do Love Rose quanto o da série Normal People. Eu queria falar um pouco também sobre duas coisas que são muito importantes, que é o espaço da narração e o espaço da narrativa.
E essa diferenciação, o Reuter cita, e o professor Osiris Borges Filho, que escreveu o livro Introdução, Espaço e Narração, a Introdução à Topoanálise, que é um livro, eu vou colocar uma imagem dele para vocês aqui. Mas esse livro em específico, né, o da Introdução à Topoanálise, o professor Osiris fala sobre essa diferença entre o tempo da narrativa e o tempo da narração e o tempo da narrativa. É esse texto aqui, é esse livro aqui. Todo mundo viu? Muito bonito o livro, né? Só isso que eu queria mostrar. Isso, é esse livro aqui. Então, esse livro, ele fala sobre uma análise, um estudo mais aprofundado do topos, voltado para o que o topos pode significar, o topos do espaço pode significar dentro da narração. E aí, tanto o professor Zez quanto o Reuter, eles discutem princípios como a diferença entre o espaço da narração e o espaço da narrativa. Antes de tudo, o espaço da narração é tratada como item do espaço linguístico, e justamente porque é atravessado pelo uso de classes gramaticais, tais como advérbios e pronomes, que determinam esses dois tipos. Então, se eu vou narrar algum texto, e aí eu tô aqui no escritório narrando o texto, e eu vou contar para alguém uma história do que aconteceu na cozinha. Eu vou falar, lá na cozinha hoje cedo, eu fiz isso, aí lá caiu no chão de lá, tal coisa. Então, aquilo aconteceu dessa forma. Para as formas de conexão, de comunicação linguística, acabam diferenciando o tempo da narração e o espaço, o espaço da narração e o espaço da narrativa, são espaços diferentes. Então, eu posso narrar do lugar onde eu tô, posso narrar do lugar onde eu estava, e isso não acontece da mesma forma com o tempo. Lembra que eu falei que o tempo, quando cai a minha lapiseira aqui, ó, caiu agora, mas se caiu agora, caiu aqui. Então, o espaço que eu narro é o mesmo espaço em que as coisas ocorrem. Então, eles coincidem, mas eles não coincidem porque ele é um espaço projetado linguisticamente e não na realidade empírica. Certo? Ainda em relação a isso, gente, o professor Osiris fala que pode ter dois tipos de conversa nesse caso, né? Dois tipos de comunicação entre esses dois tempos: a coincidência e o aparecimento. Coincidência é quando o espaço da narrativa coincide com o espaço da narração, e então um espaço coincide completamente, coincide parcialmente. No caso, quando eu falo de uma coisa que aconteceu na cozinha hoje cedo, eu tô falando da mesma casa, mas não do mesmo espaço da casa. E o espaço da narrativa não coincide com o espaço da narração at all. Então, é como se eu aqui em casa acontece algo que aconteceu na UFMS comigo em 2019, porque em 2020 a gente não foi lá, né? Tô brincando, gente, mas eu não fui mesmo, saudade da UFMS. Bem, e em relação ao aparecimento do espaço, tem o espaço da narração aparece simultaneamente, como eu falei no caso da caneta. O espaço da narração aparece de forma sutil. Então, eu não falo lá, eu falo na cozinha. Se eu falar na cozinha, necessariamente eu não estou na cozinha. A não ser que eu fale aqui na cozinha. Então, isso de forma sutil, né? De forma explícita seria eu falar lá na cozinha. E de forma que não apareça falar, nessa manhã, na cozinha, na casa, não sei o que, acontece tal coisa. Então, assim, existe um distanciamento. Claro que eu não acho que tenha um distanciamento completo, eu acho que acaba tendo um nível de distanciamento simulado,
Esse é um ponto que eu discordo tanto do professor Osiris quanto do Reuter, porque um distanciamento, uma narrativa, ela não pode não aparecer, ela aparece em algum nível, porque tem uma inserção em algum nível. Pode ser um nível muito sutil, como eles mesmos apontam, mas eu não acho que ela pode não aparecer. É uma opinião muito pessoal, mas vou defender meu ponto de vista. O que acontece? Quando eu narro alguma coisa, eu narro de algum tempo, de algum espaço, com as minhas ideologias, com a minha capacidade linguística, com o meu arcabouço e com o meu capital subjetivado que eu adquiri usando as palavras do querido Bourdieu. Pensando nesse crivo, gente, pensa aqui comigo. É impossível que eu não infira, a não ser que seja algo muito simulado, mas é quase impossível que eu não infira no meu discurso, o espaço que eu estou ocupando, o meu arcabouço ou o meu capital subjetivado. É quase impossível. Porque são coisas que são inatas e parte de quem eu sou, parte da minha capacidade, da minha predisposição linguística. Então, de alguma forma, isso vai aparecer de uma forma ou de outra. Assim. É mais ou menos aquela relação do todo texto narrado em primeira pessoa. Ainda nessa toada, essas possibilidades ocorrem sempre com narradores em primeira, focalizados em primeira ou em terceira pessoa. No entanto, a predominância na terceira pessoa, nas duas primeiras possibilidades, que é o sutil e explicitamente, e ele entende que não aparece em predominância na terceira, como eu tinha citado. Mas eu concordo e continuo reiterando, levando as palavrinhas do Carlos Seixas, tudo da narração em primeira pessoa, tudo necessariamente aparece, sutil ou explícita, não aparece. É minha defesa aqui, ó, tô defendendo isso, batendo de frente com o pessoal que já tem livro publicado, e eu tô aqui batendo de frente. De qualquer forma, eles cruzam essas perspectivas e chegam a uma conclusão, que o espaço da narrativa coincide com o espaço da narração, que aparece de forma sutil. O espaço da narrativa coincide parcialmente com o espaço de narração, que aparece de forma sutil. O espaço da narrativa não coincide com o espaço da narração, que aparece de forma sutil. O espaço da narrativa coincide com o espaço da narração, que aparece explicitamente. O espaço da narrativa coincide parcialmente com o espaço da narração, que aparece explicitamente. O espaço da narrativa não coincide com o espaço da narração, que aparece explicitamente, ou o espaço da narrativa aparece e o espaço da narração aparece sutilmente. Não concordo, mas eles dizem que não. O que acontece? Eles intercruzam essas possibilidades de coincidência e de aparecimento e fazem quase um processo de testes de possibilidades de anagrama, sabe? Tipo, ou isso aparece, ou isso não aparece, ou isso. Então, tem essa predeterminação que eles fazem essas ocorrências usuais. Então, é quase um cálculo de possibilidades e de anagramas e possibilidades de espaço e tempo. Então, a topoanálise trata dessas especificidades e o Reuter se vira para essas questões muito específicas em relação ao tempo, que é quando se refere às questões ao espaço, que é quando se refere a as questões de lugar e de como o lugar interfere nessa construção narrativa. Eu e o professor Eric vamos discutir com vocês na próxima aula, no vídeo, sobre topoanálise e esse livro do professor Osiris que eu mostrei para vocês de forma tão elegante. Eu agradeço a paciência e o tempo de vocês. Muito obrigada. Tchau!